Estamos iniciando mais um podcast Pessoas que Inspiram com Karina Rebelo. Que prazer ter você aqui conosco. Estou com um convidado maravilhoso, uma pessoa que eu conheci através de uma indicação de uma grande amiga pelo LinkedIn. Começamos a nos conectar, começamos a ver que tínhamos muitas coisas em comum e aprender muito com os outros. Confesso que eu aprendi mais com ele do que qualquer outra coisa e é uma pessoa fantástica. Carlos Hoyos, uma pessoa que está aí para ajudar as lideranças a desenvolver um grande mentor, e eu quero poder compartilhar com você que está nos escutando um pouco sobre esse conhecimento que o Carlos traz para nós. Ele tem um livro chamado O Poder da Autoliderança. Se você não leu, recomendo. Eu já li mais de uma vez, várias páginas marcadas, porque faz a gente pensar, faz refletir, faz muitas vezes botar o dedinho na moleira, voltar para trás e dizer, o que passou aí que eu deveria ter olhado diferente? Por que eu brigo com certas coisas? Será que eu não devo deixar o fluxo andar um pouquinho mais? Carlos, tu me trouxe muitas reflexões. Olá, tudo bem? Nossa, um prazer enorme estar aqui, estou honrado. Estamos aqui para conversar, estou aqui para aprender com você, falar com a audiência. Conta comigo, é uma enorme satisfação estar aqui. Não sei mais, estou aqui para vocês. Que maravilha, Carlos. Tu tem uma história que me encantou. Uma história que faz a gente pensar, entender o que é resiliência, como se constrói. E para mim, né, fazendo um pouco desse entendimento do que significou, me trouxe muito que resiliência é o que a gente busca todos os dias continuar. Não é algo que, eu sou uma pessoa resiliente. Não, a resiliência é algo que vem todos os dias com as dificuldades, tendo a coragem de levantar e seguir. Me fala um pouquinho dessa história, os momentos em que a resiliência para ti foi muito importante para avançar mediante todas as dificuldades que a vida foi te apresentando desde a infância e te colocando nesse caminho, um caminho que eu vejo que é muito do servir pessoas, de estar também transmitindo o teu conhecimento e não guardando ele só para ti. Fala um pouquinho para nós quem é o Carlos e o quanto tudo isso hoje talvez diz como Carlos encara a vida. Uau, gratidão, Karina. A definição de nós mesmos é sempre algo, assim, eu acho que a cada vez que me pergunta quem é o Carlos, eu acho que a cada momento eu mudo a definição. Eu acho que nesse momento, o que me conecta, né? Porque uma coisa é o autoconhecimento, autoconsciência da personalidade, dos nossos erros, dos nossos acertos, de como a gente é, o que a gente gosta, dos nossos princípios e valores. Para mim, no fundo, ainda que seja bastante profundo, são cascas. Para mim, eu acho que eu faço parte de uma consciência maior, eu acho que eu sou um pedacinho de consciência em evolução, nesse mundo físico. Sou Carlos Hoyos, sou coach executivo, sou business advisor, tenho 2 filhos, uma filha de 21 anos, Clara, o Ben de 7 anos, imparável, uma idade deliciosa, e eu adoro aprender todos os dias. Em relação à resiliência, em parte, eu me sinto bastante privilegiado porque eu tive a oportunidade de praticar isso sem saber como soletrava a resiliência. E eu não, assim, é difícil falar em retrospectiva, porque na época eu não sentia que eu tinha uma escolha para fazer. Eu não sentia, eu não tinha uma tática, algo que eu precisava fazer. Não, eu preciso fazer assim, porque isso vai ser o melhor para mim. Eu simplesmente aconteceu, e eu acredito que, em grande parte, foi o apoio da família, o apoio dos amigos, da fé e da espiritualidade, que de uma forma ou de outra sempre andaram comigo, e claro, né, sei lá, bagagem genética, ancestralidade, tudo mais que se queira colocar aí nesse balaio, me permitiram praticar resiliência. E entendo que cada momento que a gente pratica, a gente fica um pouco melhor para frente, né? Nosso cérebro aprende. Sou uma especialista em cérebro, em felicidade, em tudo isso. Então,
começou, vamos dizer assim, começou tudo quando eu tinha 14 anos, quando eu fui diagnosticado com um osteosarcoma, que é um câncer bastante virulento, acelerado, na tíbia direita. E deu para praticar bastante isso que a gente chama hoje de resiliência. Acabei fazendo um tratamento de quimioterapia, perdi o cabelo, altos e baixos, baixas defesas muitas vezes, infecção hospitalar, várias cirurgias, e depois de uns 13 a 14 anos, uma amputação, e hoje eu tenho uma perna mecânica. Então, assim, e é algo que não é algo que você apaga e fala, você não lembra nunca mais, mas não é um negócio que está presente para mim. Para mim, não ter uma perna, colocar uma prótese é como vestir uma meia. Faz parte do procedimento de tirar a roupa, tomar banho, colocar a roupa, pôr a perna e a vida continua. Só que, é claro, é um negócio que está permanente e sempre que você para, te dá um motor de pensamento e reflexão. Então, acho que isso é um pouquinho de como começou a minha história de resiliência. E eu posso dizer para você que, na minha experiência pessoal de vida, o câncer, essa amputação, ainda que tenham sido muito desafiadores do ponto de vista fisiológico, de ambulação, movimento, e dor, e sequelas, o meu grande desafio foi na minha primeira separação. Aí que eu posso dizer para você que foi que eu cresci, porque eu nunca me senti tão rompido, tão quebrado, quanto durante o processo do meu primeiro divórcio. E claro, essa aí realmente foi uma boa prática de resiliência. Não estava na carreira ainda que eu estou hoje, desenvolvendo líderes, executivos, empresas, mas essa aí para mim foi a grande prova, porque o que eu achava que eu sabia, eu não sabia. Então, assim, e para mim é uma grande amputação, né? A amputação emocional de um amor, de um lar, para mim é muito maior do que a amputação física. E foi a minha experiência, né? Eu não estou dizendo que isso é a verdade para outras pessoas, mas foi como eu experimentei. Deixa eu aproveitar. Claro, sempre tem outras coisinhas, mas esses vão dizer os top 2. Top 2. Eu vou aproveitar um gancho nessa tua fala. Quando eu estava lendo O Poder da Autoliderança, esse livro maravilhoso, assim, conta realmente essa história, né? E vai nos fazendo pensar junto com as nossas histórias. E aí você trouxe aqui, nesse momento, o quanto se deu conta, a forma que nós nos tornamos tão mecânicos, o quanto a gente deixa muitas vezes o trabalho e a vida pessoal se tornar um só. E isso acabou, de certa forma, sendo também um dos fatores em que você misturou todas as áreas da vida como sendo um único objetivo, uma única intenção, um propósito crescer, de ir para fora do país, de buscar ascensão. Eu me identifiquei muito nesses momentos, em momentos em que, como eu vim, né, eu sou neta de pescador, vim de TAPS, aquela história toda de... eu me senti muito junto contigo ali no sentido, eu tenho que buscar, eu tenho que conquistar, eu tenho que provar algo pra alguém, eu preciso, né, mostrar que eu sou capaz, e eu acho que é uma luta, uma competição com a gente mesmo, né, uma comparação muito forte com a gente mesmo, apesar de a gente não admitir isto, né, a gente não admite, mas é uma luta constante com o nosso achar que eu posso ser melhor, e o que o outro vai pensar, e eu tenho que provar algo pra alguém, e ao mesmo tempo a gente tem uma vida correndo junto, e não se dá tanto esse devido valor, porque ela tá ali do lado, teoricamente ela me entende. É essa ingenuidade que a gente entra num certo momento. E quando vem a vida dando rasteiras, ela vem fazendo a gente acordar. Vem fazendo a gente acordar e dizer, opa, não é só isto. Tem mais ao teu redor do que você está enxergando ou está almejando. Né? Muitas vezes, será que é isto realmente que você quer pagar com esse preço? E eu vejo isso muito hoje dentro dos coachings, das mentorias, das assessorias que eu tenho feito. Muita gente se perdendo exatamente nesse momento. Se perdendo nesse momento em que entra numa ansiedade tão grande da busca, do não se encontrar e colocar muito mais no ter do que no ser. Você trouxe uma coisa no início, que eu vi pelo livro também, que você foi resgatando durante toda a sua jornada, foi a própria espiritualidade. E o quanto a gente precisa se reconectar com a nossa essência. Um primeiro passo, olhar para trás e quem você é.
né? E no início eu trouxe, falar da gente não é algo tão simples, é muito profundo. E realmente eu concordo plenamente contigo e sou partidária disso. É o desafio constante. Quando a gente fala disso, Carlos, eu queria hoje também entender como que tu vem trazendo esse aprendizado, porque ali foi um grande baque, né? Eu até digo aqui, ó, quem ficou curioso, quer aprofundar um pouquinho mais a história, compra o livro, leia esse livro que é fantástico. E tem essa história em detalhes. E essa história, o que ela fez tu parar para pensar, te dar conta, para dar o próximo passo? A reflexão que eu tenho, assim, o primeiro insight que eu tenho dentro desse processo de visitar a história é que eu digo, se você tem, acho que mais de 15 anos, você já poderia começar a escrever o seu livro. Porque quando você volta para refletir, você tem muitas sacadas, muitos insights. Uma das coisas que eu menciono no livro, eu sou o quarto filho, né? Tem uma escadinha, irmã, irmão, irmã e eu sou o caçula. E você pode imaginar, pais professores, ainda que fossem universitários, eles trabalhavam bastante, cuidavam de uma casa, e eu percebi que eu estava muito bem nesse processo, porque eu tinha minha mãe só para mim, porque ela ficava comigo, quem mais ficava comigo no hospital. Meus irmãos me apoiaram, meu pai também ficou um bom tempo, mas a minha mãe era assim, a maior companheira desse processo, 1 ano e pouco, 1 ano e meio, indo e vindo de hospitais e ficando internado. Por conta de escrever esse livro, a primeira grande reflexão que eu tenho é, uau, me levou, acho que mais de 30 anos, foi isso? Se eu estou fazendo a conta certa, mais de 30 anos para tomar consciência de algo, porque eu parei para escrever a respeito. E a gente tem a tendência de simplesmente tocar em frente. Então, quando você diz a preparação para o próximo passo, sabe aquela história, dar um passo para trás e 2 para frente? Nesse momento foi uma pausa e vários passos para trás. E cada capítulo que desenrolava, o que você deixa na história, o que não deixa na história, e alguns feedbacks de algumas pessoas próximas falam, cara, estava tão boa a história, e você pula e você não conta o que aconteceu aqui. Eu falei, porque eu não queria falar realmente o que aconteceu entre um passo e o outro. Era mais passos, pontos principais, e aqui em vulnerabilidade, eu até digo por que eu escrevi do livro, do jeito que saiu o livro, porque a minha intenção é escrever um livro de uma parte só, que tivesse os aprendizados que eu tive juntos da minha história. Mas eu percebi que, além de ser muito difícil escrever esse tipo de livro, não ia servir ao propósito que hoje o livro é como se fossem 2 livros, né? Porque a primeira parte é uma história, a segunda parte é, vamos dizer assim, a minha metodologia, mais um monte de coisa que eu bebi de muitas fontes. E você traz várias sacadas fantásticas. Você fala da sua história e aí você faz uma citação. E isto vai mostrando, né, uma expansão de consciência, vai demonstrando vários olhares diferentes que faz a gente parar para pensar em várias verdades, em vários pontos de vista. E o quanto às vezes a gente fica preso achando que é uma única verdade, é uma única situação, e aquela minha verdade, ela é unilateral e na verdade não, né? Concordo 100%. O que me vem é a memória, outra frase, né? Outro ditado filosófico, e quanto mais sei que nada sei. E não é porque falta conhecimento. Eu acredito que o que acontece é, quanto mais a gente estuda e mais a gente aprende, as verdades, elas deixam de ser absolutas. Elas ficam mais frágeis. As verdades, elas são, por assim dizer, elas são verdadeiras num contexto durante um período. Me lembra também de Ralph Waldo Emerson, que é um filósofo transcendentalista que eu gosto bastante. E ele diz assim, hoje você acredita numa coisa, eu não lembro exatamente, eu não tenho essa memória, mas assim, defenda algo com unhas e dentes hoje e grite aos 4 cantos sobre isso, mesmo que amanhã você fale tudo ao contrário, mas a questão é, traga convicção do que você tem nesse momento. E ainda assim, a sensação que eu tenho é, eu posso falar da minha experiência, do que eu vi funcionar, mas dizer é assim e pronto e vai funcionar para você, que é o que se espera hoje nas redes sociais, de influenciadores, de especialistas. Não, você tem que trazer por quê? Porque isso faz um posicionamento forte. Eu já não consigo fazer mais isso. Porque eu tinha certeza, entre aspas, absoluta que era uma coisa, hoje eu sei que não é.
E eu estou dizendo que é algo que é tão presente e visceral para mim. Eu faço parte hoje de 5 ecossistemas internacionais e são, assim, top notch, estão ali no topo. E um desses estão em encontros semanais. O cara é um cara extraordinário. E eu posso dizer para você que eu essencialmente joguei fora 80% ou 90% dos meus dogmas sobre liderança que eu venho acumulando nos últimos 25 anos. Eu falo, peraí, para tudo. E essa foi uma das razões pelas quais eu também parei isso. Eu falei, quem você vou ser falando de alguma coisa que eu já não tenho mais certeza ou não acredito? Então, assim, voltando a Emerson, quando eu voltei nessa semana, fiz a live de retomada, é porque agora eu tenho convicção do que eu estou falando e eu estou entendendo porque eu estou falando isso. Não é mais simplesmente repetindo. Então, isso é uma coisa que aconteceu assim nos últimos 4 meses. E eu estou nessa jornada, né, de ter experiência com liderança aqui, muitas geografias, muitos sites internacionais, fora do país, e liderando minha própria empresa, liderando grupos, mentorias, ajudando executivos, empresários, executivos do mundo inteiro, inclusive. Cara, eu vou te falar como é a minha experiência, vou te dar alguns insights aqui e ver o que você acha que vai funcionar melhor para você. E a minha experiência pessoal, posso estar redondamente enganado nesse processo, mas quanto mais eu falo de coração, da minha experiência, do que tem a fundamentação de ciência, porque a gente não sai inventando coisa, a gente pratica, valida, e mesmo que eu leia que fala, nossa, se você fizer isso de acordo com a pesquisa da Harvard, tá bom, vou experimentar, funciona? Eu falei, olha, Harvard falou isso, eu estou praticando isso de fato, para mim funciona, que tal se experimentar? Quanto mais leve eu trabalho, falando da minha experiência, menos apegos que eu tenho a uma forma, melhores são os resultados. Ai, E é uma coisa assim, estou me desconstruindo. Como isso me deixa leve. Eu acho que muito do que a gente conversou, né, e o pouco que a gente já se conhece, acho que muito das minhas travas, e agora eu vou estar falando das minhas vulnerabilidades também, muito das minhas travas estão exatamente aí. Num mercado que te exige tanto a fórmula mágica, toda uma base do que vai dar certo, de questões que nem sempre vão dar certo para tudo. E tem sim que gerar essa reflexão, tem que... eu sou de trabalhar com emoção, um pouco que a gente já fez até um bate-papo, acho que já deu para conhecer um pouquinho que eu falo. De coração, eu gosto de trazer essa história, porque se não tem alma, não tem conteúdo. Eu sou mecânica, eu sou só mais uma multiplicando um conhecimento sobre liderança. E eu me identifiquei muito contigo em relação a isto. Voltando aqui ao livro e ao que eu tenho aqui, a gratidão de ter você na minha vida, eu já te falei isso outras vezes, no sentido de me dar coragem. Me dá coragem para continuar, coragem para buscar mais aquilo que a gente defende da autenticidade, lideranças mais autênticas, lideranças que trabalhem mais humano com o humano, entendendo que ele é o primeiro humano que precisa se encontrar. Porque como que eu vou trabalhar com outras pessoas se muitas vezes eu não acolho a minha própria história? Se eu não olho essa minha história, ressignifico ela e busco os aprendizados e entendo que eu não estou nessa vida de passagem, se eu posso ajudar outras pessoas a também encontrar as suas histórias, fazer sentido para transformar outras e a gente fortalecer uma comunidade, e aí vem um pouco do meu propósito, né, que é realmente trabalhar para uma sociedade mais feliz e virtuosa, que muitos dizem capaz, isso é difícil, capaz do gaúcho, né, meu amigo? Capaz a gente usa pra tudo aqui. Mas capaz que isso vai dar certo. E eu vou te dizer que eu acredito se eu conseguir 2, 3, 4, 2, 3, 4, fazendo a diferença. E pelo menos eu não vou estar indo contra aquilo que pra mim faz sentido, me torna viva. E te escutando assim, me enche o coração de uma energia tão boa, de poder saber que tem mais pessoas que pensam assim. Então, realmente, eu posso te dizer, tu é uma pessoa que inspira muito, Carlos. Inspire muitas pessoas, não para. Eu sou uma tocada aí, picada por essa tua energia maravilhosa. Gratidão. Acredito que nós estamos muito alinhados em propósitos.
formas diferentes de comunicar, de vivenciar isso. Uma coisa que aconteceu, eu vou dizer com a gente, porque eu entendo que é recíproco, quando você vê a verdade no que está sendo falado, né, nessa questão de ser genuíno. Mais recentemente, eu tenho a oportunidade de estar em outros podcasts, né, porque primeiro eu era quem entrevistava, para mim, ainda é um pouco para mim meio que alienígena eu chegar num podcast de uma outra pessoa e eu ser o convidado, eu falo, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Eu falei, bom, eu vou falar o que me perguntem e vamos lá. E a gente percebe nitidamente quando alguém, o host, né, o entrevistador, a pessoa que é o responsável pelo podcast, ela está simplesmente seguindo o script ou ela está, de fato, buscar se conectar na essência. E é interessante porque a gente vê o que as pessoas escrevem e postam e assim, eu falo, meu Deus do céu, não é nada disso. E eu acho que, assim, foi realmente quando eu percebi que toda essa... Eu não sei, a gente pode falar palavrão nesse podcast? Pode, aqui tá liberado. Aqui tá. Qualquer coisa a gente edita. Senão você vai editar e depois você vai marcar edit explícito, né? Mas assim, eu vou amenizar, então. A gente se recobre de tanto lixo, e eu vou dizer de novo da minha experiência e de algumas coisas que eu vejo, mas eu não sei o que é a experiência real de cada um, mas eu me recobri já de tanto lixo, de achar que eu preciso disso e preciso daquilo. E não é que eu não tinha resultado, claro que eu tinha resultado, senão não teria chegado onde eu cheguei. Mas a hora que eu vou me desfazendo disso e eu vou com intencionalidade, né? Exato. Com impecabilidade, com implacabilidade, com amor, com autenticidade, focando no resultado que é o melhor para outra pessoa, assim, me entregando de corpo e alma no processo. A pessoa percebe e fala, cara, esse cara é maluco, mas ele é diferente e acho que esse cara vai me ajudar. E assim, honestamente, eu não vejo que isso é um mérito meu. Eu acho que eu tenho sido conduzido e encontrado líderes, mentores e pessoas que têm me tocado. A sensação que eu tenho é que Deus está cuidando de mim. Deus está me colocando no caminho. Porque eu fico pensando, se eu olhar para tudo que eu já fiz de errado e ainda faço, eu falo, cara, não é possível. Só que eu começo a prestar atenção nos frutos, né? Olhar o que tem à minha volta, com todos os desafios que já foram. E aí sim, é algo que eu venho trabalhando com muita intencionalidade, é focar no que é bom. Focar na gratidão. E a razão, assim, de novo, não é um mérito meu, porque sozinho não faço nada. Agora, ter essa bênção de pessoas que estão me apoiando, me ajudando, mentores, masterminds, ecossistemas de pessoas incríveis, foca onde você tem controle, foca no resultado positivo, ressignifica o passado de uma forma positiva, não deu certo, o que eu posso aprender? Você recebeu um não, é um livramento, não era para ser. Tanto que hoje eu faço, dentro da minha igreja, toda vez que tem alguma coisa de maior relevância que me causa algum tipo de ansiedade no coração, eu faço uma doação para a igreja, a gente chama seeding, que é um plantio. Eu falo, olha, Deus é meu sócio, está aqui, se for para fazer uma coisa boa, vai ser, se for para acontecer uma coisa mal, me livra disso, mas que seja para o bem maior. Isso me traz uma leveza tão grande, que depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida tem sido tão abundante, claro que não é, eu acredito que é só isso, mas eu me sinto extremamente abençoado, porque isso traz uma leveza. Então, por exemplo, se eu vou participar de um evento, eu vou estar fazendo uma palestra, quando eu faço isso, assim, que seja para abundância, bons relacionamentos positivos. Quando eu faço isso, tipo assim, pô, tá nas mãos de Deus. Tem motorista melhor desse negócio, então eu não preciso me preocupar. Eu vou e eu me entrego. E aí a consequência disso que eu sinto é que as pessoas veem, não vou dizer o que é a verdade, mas a minha verdade. Mesmo que não seja a verdade delas, mas elas percebem que eu não estou fazendo algo para agradar, para fazer. E isso para mim foi um movimento natural. E não faz muito tempo que isso aconteceu. E como é difícil as pessoas no mundo em que a gente vive o mundo do cancelamento, do rótulo, da comparação, das polaridades, no mundo em que a gente está buscando se encontrar, inclusive, gerações tão diferentes, cada uma com seus pensamentos. A gente percebe empresas, instituições, associações, a dificuldade com a comunicação.
e as pessoas não achando tempo para fazer exatamente esse olhar para dentro de si. Muitas vezes a gente encontra lideranças precisando que nós possamos ensiná-los a lidar com os outros. Mas a questão, acho que tudo isso que tu traz faz refletir que não é tratar com os outros. Como que eu vou tratar com os outros se eu ainda não me curei ou eu não me compreendi para poder realmente ser uma verdade para os outros quererem seguir e não achar que eu sou uma fraude de mim mesmo? Acho que esse é o grande dilema que a gente acaba encarando no nosso dia a dia, e cada vez a vida nos coloca mais na frente, acho que até para nos testar. E a tua história vem mostrando isto, né? E Deus, isso eu falo muito também nas minhas palestras, muitas vezes eu briguei com Deus, muitas vezes eu virei as costas, muitas vezes achei que ele tinha me abandonado, e veio aí uma série de sinais para mostrar que não, que tudo era necessário, talvez até para encontrar essas verdades, ou até mesmo pessoas como você, assim, que vão aparecendo no caminho e vão mostrando, não, tá tudo bem, não tá sozinha, vem cá. E quando tu fala das outras pessoas, como que elas te escutam porque tu trabalha com um universo gigante de culturas, de países, etnias. Como que tu vê isso a nível global? Como que tu percebe e como que tu acredita que isso também está auxiliando? Me traz essa tua visão ampla, porque eu sou regional, né, Carlos? Eu sou pequenininha aqui. Eu quero poder também te ouvir nesse sentido. Como que tu vê a nível global esse movimento todo? Eu agradeço a pergunta, mas eu não tenho essa pretensão. O que eu vejo, assim... É na tua percepção do teu dia a dia, do que as pessoas mais buscam. Eu entendi, que assim... eu atuo globalmente, mas são gotas espalhadas aí. Eu acho assim, a sensação que eu tenho é que o impacto é muito menor do que parece, assim, falando em humildade, assim. E eu vou te falar como foi parte desse processo, inclusive, porque alguns anos atrás, quando eu estava definindo o código de cultura, visão de futuro e impacto que eu queria que a minha empresa tivesse, eu falava um negócio de números absurdos, de transformação. Eu falei, não, precisa ter metas grandes, desafiadoras. E aí eu entendi que o meu trabalho não era trabalhar em larga escala, porque por alguma razão eu não tinha aderência em larga escala. E aí onde eu acredito que é o impacto? Da mesma forma que é o seu impacto. Às vezes você fala, eu acho que meu trabalho é regional. Não sei, uma bolinha que bate na outra bolinha, que bate na outra bolinha, que explode para uma pessoa que está na ONU e muda a direção do planeta. Ou alguém que está lá na frente, que falou alguma coisa, que teve um post, que não sei o que chegou, e a pessoa vai mudar a direção da inteligência artificial. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando eu tomei consciência disso, e eu saí do falso pedestal que eu criei, e eu caí lá do alto, daquela coisa ridícula do ego, e falei, bom, o que faz sentido para mim? E eu fiz muitos experimentos. E hoje, eu identifiquei que, por alguma razão, até pela experiência internacional, por mundo corporativo, para mim é bastante tranquilo trabalhar com altos executivos, inclusive C-level, vice-presidente, diretores, e com donos de empresa. E parte dessa, entre aspas, facilidade, porque é muito mais de tirar o que se tem do que você adquirir coisas novas. Claro que você precisa ter linguagem estratégica, mas o que eu quero dizer é, quando você percebe que daqui a, 100 anos, com garantia, menos que se mude radicalmente a qualidade da medicina, e é possível que a gente veja algo isso, mas considerando hoje, daqui a 100 anos todo mundo vai ser adubo para a flor. E as pessoas falam, mas, puxa, qual é o legado que você quer dar? Eu já tive esse legado, assim, a minha intenção é deixar um mundo melhor do que eu encontrei para os meus filhos e netos e futuras gerações, mas não uma transformação incrível. Assim, é o que você falou, 2 pessoas, se eu conseguir impactar positivo, tá bom. Talvez tenha sido mais do que muita gente que só estava olhando para si. E, assim, está relacionado com a primeira pergunta, né? Quem somos nós? Esse mundo físico, essa terra, isso aqui é muito passageiro. Às vezes as pessoas, como já me fizeram essa entrevista, em entrevistas mais de uma vez, como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Eu falei, cara, eu não quero que as pessoas percam tempo lembrando de mim. Se elas lembrarem de mim, vai ser uma pessoa melhor, vai cuidar da sua vida, seja alguém que vale a pena. Cara, se eu morrer,
faz uma festa, cara, porque eu transcendi, passei de fase. Enquanto eu tô aqui, bom, tô vivo, bora trabalhar, bora fazer o que tem que fazer, bora ser feliz, bora ajudar as pessoas. E quando eu comecei a entender, e de novo, eu não tô criando regra para ninguém, é o que funciona para mim hoje, cara, não importa se o cara é bilionário, se o cara é milionário, assim, deixa eu ajudar esse ser humano que está com ansiedade, está com dificuldade para tomar uma decisão, está com as prioridades de cabeça para baixo. E eu acho que a forma como esse impacto acontece é quando eu vejo a pessoa está trabalhando, eu falei, tá bom, né? Quais são as prioridades na sua vida? Ah, não. E a pessoa normalmente fala assim, minha família, o meu marido, meus filhos, depois é meu trabalho, depois a igreja e a minha saúde. Aí eu falei, legal, se eu estiver em coma, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Então, assim, tem que ser um pouco egoísta para você estar bem, para você ajudar as outras pessoas. Agora, você está falando que você ficar mais com a sua família, você quer prioridade da sua família? Quantas horas na semana você fica presente no presente com a sua família? Normalmente as pessoas têm, não, mas toda noite eu estou em casa. O que vocês fazem? A gente come assistindo alguma coisa e cada um no seu celular, não tá. Mas quando de fato você olha para o seu filho, para sua filha, para o seu esposo, para a esposa e fala... Quanto está presente de verdade, né? Olhando olho no olho e conectados com conversas que façam a gente se entender todos os dias um pouco, se aproximar. Sabe que você foi falando e eu me lembrei de uma história que uma vez uma grande amiga, uma japonesa, ela olhou para mim e disse o seguinte: Karina, eu não consigo entender uma fala do brasileiro que diz o seguinte, quando tem uma mãe e um filho e ela tá passando por dificuldades, a mãe diz assim, eu tiro da minha boca para dar pro meu filho não passar fome. Nós, no Japão, não vemos dessa forma, porque se eu tirar da minha boca e dar tudo para o meu filho, eu vou morrer e eu não vou conseguir estar aqui para dar a mão para ele e ele se erguer. A gente aprende a dividir, porque eu tenho que estar bem, ele tem que estar bem, dividindo energias para que juntos a gente possa sair desta. E eu achei fantástico aquela reflexão. É realmente entender o que eu estou fazendo aqui, mas é um pouquinho de egoísmo. Não é ruim. É a força e a energia que eu muitas vezes preciso buscar para, de fato, fazer a diferença naquilo que faz sentido, naquele momento. O Ben Israel, ele é um judeu brasileiro, né? Presidente da Herbalife Brasil e um dos mais bem-sucedidos, né? Que ajuda as pessoas a serem financeiramente livres, abundantes. Também tive o privilégio de entrevistar ele no podcast e ele tem uma frase no livro dele que é: vou te ensinar a ser rico. Não é vou te ensinar a ficar rico, ele vou te ensinar a ser rico. Ele diz o seguinte: você não dá carona a pé. Imagina um médico fumante ou com obesidade extrema tentando ajudar outra pessoa. Imagina um personal trainer que está acomodado. Imagina um coach que a vida está de cabeça para baixo. Não dá. Primeiro a gente precisa se colocar, a gente precisa se responsabilizar por nós mesmos. E aí, depois que a gente se responsabiliza por nós mesmos, a gente consegue ajudar as outras pessoas que ainda não conseguiram se responsabilizar por elas mesmas. E não é que a pessoa é irresponsável, porque ela não aprendeu a fazer isso. Uhum. E aí, eu falo para as pessoas, por exemplo, do jeito que você está trabalhando, o que você acha que vai acontecer com o seu casamento? Vai ficar ruim. Eu falei, deixa eu falar o que pode ser que aconteça. Aí eu falo do meu primeiro divórcio e do meu segundo divórcio. Falei isso que você quer para você. Então, é aí onde você tem passado, né, por situações extremas, te dá um exemplo de ajudar a pessoa, porque, assim, não é uma experiência que eu recomendo para ninguém, mas eu aprendi com cada uma dessas experiências. Então, assim, voltando ao ponto que você falou, o impacto é buscar me conectar de verdade com a pessoa o mais rápido possível, para que a pessoa ela não precise achar que eu estou julgando, que ela está me testando. A hora que existe essa conexão real, né, e entra no flow relacional, as coisas andam. E o que eu entendo é que ainda que as pessoas falem de coisas diferentes, culturas diferentes, níveis hierárquicos diferentes, problemas diferentes, na essência, o ser humano, ele quer algumas coisas básicas. Ele quer se sentir reconhecido, ele quer se sentir aprovado, com pertencimento, digno, merecedor. Ele quer ter paz, quer ter harmonia, quer sentir que valeu a pena fazer diferença, quer cometer menos erros, quer acertar mais. Só que ele quer buscar fora. Quer ser feliz.
Muitas vezes aí tá o erro, a gente quer buscar fora o que talvez tudo isso começa dentro. Certeza. Então, não terceirizar Por o que isso depende que... de nós, né? Ó, autoliderança. Poder da autoliderança. Exato. Por isso o poder da autoliderança. Então, não é um negócio que acaba. Dentro da minha metodologia, eu chamo a bússola de liderança de elite, você tem autoliderança, liderança e governança. Para quem não está no mundo da governança, é mais gestão, né? Mas, essencialmente, é conexão com as pessoas é o coração e o cérebro, razão, número. Mas para que essa conexão funcione, teu cérebro funcione bem nos números, nos processos, na qualidade, na gestão, você precisa estar bem com você mesmo. E aí você precisa se autoliderar, você precisa fazer autogestão, autogovernança. E eu tenho escrito muito sobre isso. O meu último artigo, que ainda não saiu na Forbes, está em revisão, eu vou adiantar aqui, eu falo justamente sobre a diferença de focar em sintomas e causas. Infelizmente, nós estamos presenciando um mundo em que as pessoas estão buscando mostrar sintomas. As pessoas, elas põem filtros, as pessoas querem aparecer fazendo coisas lindas e maravilhosas, elas têm medo e vergonha de mostrar a vulnerabilidade, e eu também sou culpado disso, porque às vezes eu falo, não, deixa eu me arrumar um pouquinho, eu estava falando com você, deixa eu escovar o dente, porque se estiver no vídeo aqui, vai aparecer um negócio, a gente fala brincando, mas ninguém quer ficar mal na fita, né? Agora, quando você leva isso para o extremo, o que os líderes incríveis fazem? E para mim, essa foi uma das grandes, como é que chama? Aquelas tapa com luva de pelica, né? Como é que eles falam? Sim. Exatamente, você leva uma pancada no estômago de uma forma muito sutil, que eu aprendi assim, que a liderança tem muito mais a ver com ser do que com o que você fala, do que com o que você comunica ou o que você faz. E é isso que inspira. E uma frase, a frase que para mim, que fica nesse processo é a liderança, e essa frase não é minha, né? A liderança é o que acontece quando ninguém está olhando. Eu fui... Perfeito. Nossa, para tudo, cara. Perfeito. Essa foi lá, assim... Ai, no âmago, como a gente diz. E realmente, né? Não é o que tu tem que mostrar para os outros, é aquilo que, em outras palavras, é autêntico, seu e verdadeiro. Você faz já de uma forma sem precisar fazer esforço. Porque tu te conhece, de novo, o processo de dentro para fora transcender. E é isso que a gente precisa hoje treinar. E é um treino todos os dias, porque a gente é testado todos os dias. É como eu digo, resiliência, nós somos testados todos os dias. Empatia, nós somos testados todo momento. O autocuidado, parecem tantos desafios para que a gente se desvie disto. E se não está claro, com intenção e fazendo sentido, a gente vai se perder. Vai se perder. E muitas vezes não vamos nem perceber quanto tempo nos perdemos. Então, é um processo, né, de estar sempre aberto ao novo, a uma escuta não talvez só do externo, mas uma escuta do interno. A gente aprender até com a nossa solidão, nossa solitude, de se ouvir. Muitas pessoas entram em pânico se elas têm que ficar sozinhas no silêncio. E talvez é ali que está a chave do autoconhecimento. Ai, meu amigo, eu gostaria de ficar conversando contigo mais uma hora aqui, a gente poder estar imergindo, aprofundando nesses assuntos. Tu é uma pessoa tão amada, tão querida assim, que queria estar presencial para te dar um abraço e dizer que bom te ter no mundo, que bom te ter pertinho, né? O bom das redes sociais, o bom desses canais que nos conectam. Então, estamos logo ali pertinhos. Então, eu te agradeço de coração, tá? De coração por ter arrumado um tempo pra gente estar aqui. Obrigado pelo livro. Recomendo para todo mundo o poder da liderança, da autoliderança, que começa de dentro para fora. É algo que eu acredito, né? E isso me deu muita coragem. Pouco que tu já me conhece, me deu muita coragem para sair um pouquinho da minha casca e avançar. E realmente já está trazendo bastante retorno positivo. Eu queria te agradecer demais mesmo. Gratidão, Karina, pela oportunidade. Também gostaria de estar presencialmente aí. Abraço virtual. Quem sabe, né? Não vai demorar tanto para a gente se encontrar. É realmente um privilégio estar aqui. É uma honra estar aqui. Uma pessoa que eu admiro muito.
Então, sabe que é recíproco. A gente está junto nessa jornada, estamos aprendendo junto, e que esse bate-papo possa impactar pessoas de forma verdadeira e positiva, que mais que tudo, que as pessoas reflitam, né? E eu sou muito grato a você e toda a audiência. Muito obrigada. Obrigada a quem está nos ouvindo. Foi mais um podcast Pessoas que Inspiram. Fez sentido para você? Então, encaminha para mais alguém que também possa fazer sentido, possa transformar a vida dela, fazer essa pessoa realmente encontrar qual é a sua essência nessa caminhada, nessa jornada. Muito obrigado, fique com Deus e até o nosso próximo podcast.